Fala galera, beleza? A widget Will Pop Scope ela foi descontinuada a partir do Flutter 3.16, né, a fim de dar suporte a uma nova funcionalidade a partir do Android 13, né, ou seja, na API 33, que é o voltar preditivo. Tá? E aí o que é essa funcionalidade lá no Android 13 e 14, tá? Ela permite que o cliente ali, quando está utilizando um aplicativo, ele possa, ao fazer o gesto de voltar, ele pode espiar o que estava na tela anterior, né? Antes de fato, né, ele voltar para aquela tela. Então essa funcionalidade ela não era compatível com o Flutter, né, até então, né, e as APIs como a Will Pop Scope. Então nesse vídeo eu vou te mostrar a nova funcionalidade, né, para você conseguir interceptar ou bloquear o botão de voltar e também os novos gestos de voltar, né, a partir das APIs mais recentes do Android. Então se você está chegando agora aqui no canal, se inscreva, tá, para vídeos de Flutter e de programação toda semana e também deixa o seu like aqui para apoiar o canal e ajudar ele a crescer dentro do YouTube. Bom pessoal, então eu criei um projeto em Flutter aqui bem simples, tá, para demonstrar essa funcionalidade para vocês. Então aqui eu criei duas páginas, tá? A homepage, que basicamente, como vocês estão vendo aqui no código, quando eu pressiono o botão, ela vai para a segunda página, que seria a nossa página que vai conter um formulário. E quando a gente vai nessa segunda página, que seria a nossa form page, basicamente aqui a gente tem o título, né, que é o form page, um formulário aqui bem simples, tá, com text form field, e dois botões, um botão para a gente fazer uma ação, simular uma ação de salvar ou cadastrar, enfim, e um segundo botão que seria um cancelar, para a gente voltar para a tela anterior, beleza? Bom, o que acontece aqui nessa funcionalidade, né? Como que eu estou simulando isso? Então, toda vez que eu digitar alguma coisa no campo, tá, a propriedade onChanged ela é chamada, e eu vou mudar aqui uma variável, né, chamada formSaved para false. Ou seja, para eu ter um controle, né, que eu tenho informações, né, que ainda precisam ser salvas ali no meu formulário, beleza? E aí quando eu clico em salvar, né, eu vou chamar essa função save, passando ali o text, né, apenas para eu ter algum tipo de validação. Bom, o que essa função faz? Ela vê se o texto não é limpo, e ele muda então essa variável formSaved para true, beleza? Bem simples aqui, e aqui eu só chamo o focus scope aqui para ele esconder o teclado, tá? Basicamente é isso que está acontecendo aqui. Então o que acontece? Ó, se eu digitar alguma coisa, enquanto eu digito ele marcou como falso. Se eu pego agora e clico em salvar, ele vai marcar a variável formSaved com true e ele esconde o teclado, beleza? Apenas para a gente ter um controle, né, se o formulário, se a informação ela foi salva ou não, tá certo? Bom, e o botão cancelar, né, o que ele faz? Basicamente ele vê se o formulário estiver salvo, então ele faz a navegação com o pop, senão ele vai mostrar um alert, tá? O que é esse alert? Basicamente é esse alerta aqui, ó. Deixa eu só digitar alguma coisa para vocês verem. Cliquei em cancelar, ele vai exibir este alerta aqui, ó, que com certeza vocês já usaram em algum aplicativo, ou vocês já viram isso em algum aplicativo, por exemplo, aplicativo de banco, ou qualquer informação que você tem ali no formulário para salvar, e quando você tenta voltar para a página anterior, ele exibe esse alerta porque você não salvou as informações, tá? Então, você tem certeza, né? O campo nome ainda não está salvo, se eu der um não, ele simplesmente fica na página. Se eu der um sim, quero sair, ele faz então o navigate, né, para a tela anterior, beleza? Isso daqui, né, sem problema nenhum, está funcionando, mas qual é o problema aqui, né, que a widget, né, Will Pop Scope, ela resolvia. Quando eu clico aqui, ó, no botão de voltar do app, veja que ele não tem validação nenhuma. E também quando eu faço o gesto de voltar, olha, ele vai também para a página anterior. Tá? Então eu não tenho essa validação manual, eu não tenho como fazer isso sem uma widget especial. Então para isso a gente usava a Will Pop Scope, que foi descontinuada. Então qual é a API que agora a gente vai utilizar? Bom, então eu vou fazer um wrap aqui, ó, no meu body com uma nova widget. Cadê? Ó, wrap com widget. E a nova widget que foi implementada no Flutter é a Pop Scope. Então agora não é mais Will Pop Scope, é Pop Scope. E ela é um pouquinho diferente, né? Então, na API anterior, né, a gente só tinha uma função de callback que a gente verificava se podia sair ou não. A Pop Scope, pessoal, ela vai aqui ter basicamente duas propriedades, tá? A primeira é a CanPop,
que vai aceitar um booleano, né? Verdadeiro ou falso. Se você colocar aqui falso, aliás, se você colocar false, basicamente você bloqueia a ação de voltar, tá? Então vamos colocar aqui, só para ver se ele vai funcionar. Então fui para a página 2, ó, tento voltar, olha o que acontece. Ó. Ele simplesmente bloqueou, ele não faz nada, ele simplesmente bloqueia. E aqui no voltar, olha, a mesma coisa, ele bloqueou. Então essa can pop aqui, você vai fazer o controle se você quer permitir o voltar ou não. Então nesse caso aqui, como que a gente vai fazer? A gente vai colocar a nossa variável form saved. Então quando o formulário estiver salvo, ele simplesmente volta, ele permite o voltar, né? Caso contrário, ele fica nessa tela. Bom, e aí a segunda propriedade que a gente vai trabalhar é a onPopInvoked, tá? Essa onPopInvoked, basicamente, ela vai receber aqui uma função anônima e ela vai passar para a gente aqui, né? Pode ser uma função externa que você possa chamar, não tem problema nenhum, mas essa função ela vai receber essa propriedade aqui chamada didPop, que basicamente, se ela pode voltar para a tela anterior, essa variável vai vir como verdadeiro, caso contrário, ela vem como falso. E para que a gente vai usar isso daqui? Bom, então, se o didPop for verdadeiro, então simplesmente a gente pode fazer aqui um return, tá? Simplesmente é um return porque ele pode retornar para a tela anterior, tá? Aqui você poderia fazer alguma ação antes de sair, se você quisesse. Caso contrário, ou seja, se ele está false, então aqui você pode exibir, por exemplo, o alert. Então significa que ele não pode sair, então ele vai chamar a função onPopInvoked do mesmo jeito, né? Então agora se a gente salvar, ó, veja o que vai acontecer. Ó. Quando eu tento voltar, ele diz, né, que eu tenho que salvar ali as informações, tá? A mesma coisa agora no botão de voltar. Olha. Então, se eu tentar fazer o botão de voltar, ele vai aparecer agora, né, o onPopInvoked, que ele está chamando lá o nosso show alert, beleza? Agora, por exemplo, se eu salvar o campo, ó, salvei o campo, o que aconteceu? O didPop agora ele vai mudar. Por quê? Porque o form saved agora está true, então está salvo, então ele pode fazer o pop. Logo, o didPop está true, ele simplesmente vai dar o return e ele não vai chamar aqui o show alert. Então, se eu posso voltar agora, ó, sem problema nenhum. Vamos fazer aqui de novo, ó. Então, cliquei em salvar, vou fazer o gesto, ó, e ele voltou normalmente. Beleza? Ó, e agora, se eu tentar fazer, ó, ele simplesmente vai aparecer a mensagem e no botão aqui também de voltar do app bar, ele também vai funcionar. Beleza? Então, esta é a nova API. Então, se você ainda utiliza o willPopScope, eu já fiz, né, um vídeo aqui no canal sobre o willPopScope para fazer esse tipo de alerta, né? Então esse aqui seria um vídeo atualizado, né, com a nova API que é a PopScope. E uma outra característica bem interessante, e isso aqui é bem útil para vocês trabalharem com formulários, tá? Então ao invés de você utilizar aqui o PopScope, você pode utilizar essas duas propriedades aqui, o canPop e o onPopInvoked, você pode usar ele dentro de uma widget form. Então agora a widget form ela tem essas duas propriedades, a canPop e a onPopInvoked. Então, por exemplo, você pode fazer algum tipo de validação no formulário e chamar ali o show alert de qualquer forma. Tá? Então essas duas propriedades vão funcionar tanto na PopScope quanto na widget form. Então eu vou salvar aqui apenas para vocês verem, né, que ele vai continuar aqui funcionando normalmente. Ó. Então sim, quero sair, tento voltar aqui no normal, ó. Ele não deixa e depois que eu salvar, agora ele sai normalmente. E agora é sua vez, né? Deixa aqui nos comentários, né, a sua opinião sobre essa nova widget, me conta se você já utiliza ela nos seus projetos, ou mesmo se você já teve algum problema com a widget willPopScope que foi descontinuada, por exemplo, se você atualizou a versão do Flutter no seu aplicativo. Então deixa aqui nos comentários que isso aqui também ajuda aqui na produção de novos vídeos, para saber se o vídeo agregou, né, ajudou você de alguma forma, e também para ajudar o vídeo, né, a ser impulsionado aqui dentro do YouTube. Se você gostou desse vídeo, também deixa o like aqui para apoiar o canal, compartilhe com seus colegas e eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!